toda a água que existe no Brasil coubesse dentro desse barril, a parte que pertence ao estado de São Paulo, onde nós vivemos, seria isso, uma colher. E isso para abastecer as 35 milhões de pessoas que vivem aqui, das quais você também faz parte. Olá, meu nome é Tuca Graça e hoje vou conversar com vocês sobre um assunto muito importante, a água. Todos nós estamos acostumados a usar e abusar da água ao nosso redor. Usamos esse bem natural todos os dias nas mais diversas atividades, para preparar alimentos, tomar banhos, escovar os dentes, para nos divertirmos e, claro, para matar aquela sede. Nem prestamos atenção, mas sem a água não há vida. Só para ter uma ideia, o peso de uma pessoa é formado por 63% de água, ou seja, a água compõe mais da metade do nosso corpo. A água é tão importante para nós que um ser humano, em situações extremas, pode viver até 28 dias sem comer, mas só aguenta 3 dias sem beber água. Mas por que estamos falando sobre a água? O nosso planeta, que é chamado de planeta azul por causa da grande quantidade de água que tem, é composto por 3/4 do líquido e somente 1/4 de terra, os continentes e outras regiões. Para entender isso melhor, basta olhar para a Terra de longe. Tudo em azul é água, e quanta água! Apesar disso, a maior parte dessa água não serve para os seres humanos, que apesar de ser uma delícia ir para a praia e brincar no mar, a água salgada não é bom para o consumo humano. O tipo de água que podemos beber é água doce, encontrada em rios, lagos e represas. De toda a água que existe no planeta Terra, só uma pequena parte, 2,7, é doce. E o pior, dessa pequena fatia, menos de 1% está disponível. 1%. Não é nada. Se a gente fizesse toda a água do mundo caber dentro de uma garrafa de refrigerante, o equivalente ao total de água doce, iria caber em um conta-gotas. Parece impossível, mas é verdade. O Brasil, que tem 11,6% da água doce disponível no mundo, é formado por 12 grandes bacias hidrográficas. Mas espere, você sabe o que é uma bacia hidrográfica? Uma bacia hidrográfica é, na realidade, um grande rio alimentado por uma série de rios menores, que por sua vez são abastecidos por riachos ainda menores. Todo esse conjunto de rios, por causa da formação de relevo das regiões, convergem, ou seja, desagam em um só. Esse rio maior normalmente dá um nome à bacia. O Brasil é dividido em 12 grandes bacias. Uma delas é a bacia do Rio Paraná, da qual a bacia do Rio Tietê faz parte. A bacia do Rio Tietê, por sua vez, é dividida em 6 subbacias. Hoje, vamos conversar sobre uma delas, a bacia hidrográfica do Alto Tietê, onde está inserida a região metropolitana de São Paulo. Sempre que você abre a torneira na sua casa, seja para tomar um bom banho ou escovar os dentes, a água sai limpinha, pronta para você usar, certo? Mas você já parou para pensar como é que essa água foi parar lá? A água encontrada nos rios não pode ser consumida diretamente. Até chegar na sua casa, a água percorre um longo caminho e tem que passar por várias etapas de tratamento até que fique boa para você consumir. Aqui no estado de São Paulo, a responsável por tratar e distribuir a água para grande parte do estado é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. Ela cuida também do recolhimento e tratamento do esgoto e é fundamental para o bom funcionamento da sociedade e para preservar a saúde das pessoas. A Sabesp tem na região metropolitana 8 sistemas de produtores de água, todos partes da bacia do Alto Tietê. Juntos, eles podem produzir 65 mil litros de água por segundo. O maior deles é o sistema Cantareira, que tem capacidade de tratar 33 mil litros de água por segundo, o equivalente a 260 mil copos de água, e abastece 9 milhões de habitantes da Grande São Paulo. Vamos entender como funciona o processo de tratamento de água.
A água que abastece o sistema Cantareira vem de uma área próxima à divisa com o estado de Minas Gerais, através de um complexo sistema de represamentos interligados por túneis e canais, percorrendo 100 km até chegar na estação de tratamento de água de Guaraú, que abastece metade da região metropolitana de São Paulo. Quando chega na estação de tratamento, a água vem com tanta energia que precisa passar por 3 válvulas que controlam sua força e intensidade. A primeira parada da água em Guaraú é numa bacia chamada Bacia de Tranquilização. Nessa bacia ocorre a aplicação de sulfato de alumínio ou sulfato de ferro. Essas substâncias são coagulantes, ou seja, elas ajudam a solidificar substâncias presentes na água. Depois disso, a água passa por telas que retêm folhas, gravetos e outras coisas que estavam na água. Elas funcionam como um grande coador. Logo em seguida, ocorre a adição de cloro, uma substância que serve para eliminar bactérias e micro-organismos presentes na água. A próxima etapa do processo ocorre no tanque de floculação. Aqui, a água é movimentada para que os coagulantes possam finalmente entrar em ação e juntar as partículas de sujeira da água em pequenos flocos concentrados. A água fica pronta então para o tanque de decantação. Nesse tanque, a sujeira que já está bem concentrada e por isso pesada, acaba acumulando-se no fundo, formando uma camada de lodo. A cada 2 horas, esse lodo é liberado para o canal de esgotos, através de um tubo no fundo do tanque, recolhido por uma grande pá que se mexe lentamente e impede que a sujeira volte para a superfície. A água que fica na superfície do tanque é retirada através de canaletas e escorre para o tanque de filtração. Como o nome já diz, a água aqui é filtrada. Isso ocorre quando a água desce o tanque abaixo, passando por entre camadas de carvão e areia que estão no local. A sujeira fica retida entre essas camadas. A água, que agora é já quase limpa, recebe mais uma aplicação de cloro para ter sua qualidade garantida até o consumidor final. Além do cloro, ainda são aplicados o flúor, que reduz em 65% os índices de cárie na população, e a cal, que ajuda a combater a acidez da água e protege as pessoas. Pronto, a água agora está limpa e adequada para o uso. Ela é levada então para os reservatórios espalhados em diversas regiões da cidade e, enfim, distribuída para nossas casas. É importante saber que todas essas etapas são acompanhadas de perto por profissionais super treinados que testam e analisam a qualidade da água em laboratórios nas próprias estações de tratamento. E que, além disso, a Sabesp realiza coletas todos os dias em diferentes pontos da cidade, tudo para garantir a qualidade de água distribuída para a população. Ufa, dá mesmo um trabalhão tratar a água para que ela chegue limpinha até nossas casas. E apesar da Sabesp fazer um ótimo trabalho cuidando do tratamento de água e esgotos, não pode ter sozinha a responsabilidade de garantir que todos tenham acesso à água. A região metropolitana de São Paulo é cercada de áreas de produção de água. Essas áreas há séculos oferecem condições e energia para São Paulo crescer e sobreviver. Dessas áreas brotam rios, córregos e represas que abastecem a cidade, além de serem lindas paisagens e ótimos locais para agricultura, práticas de esporte, ecoturismo e contato direto com plantas e animais da Mata Atlântica. No entanto, todo esse potencial hoje encontra-se terrivelmente ameaçado por causa do crescimento industrial e novos polos de serviço. Nas últimas décadas, São Paulo viu sua população e, por consequência, sua área urbana crescerem descontroladamente. Atualmente, o estado de São Paulo concentra 22% da população total do Brasil, tendo 47% dessas pessoas residindo na região metropolitana. Esse aumento da população fez com que áreas de mananciais, tanto ao norte quanto ao sul da cidade, começassem a ser ocupadas por cada vez mais e mais habitantes. Vamos entender.
A região metropolitana de São Paulo, como dito, está inserida na bacia hidrográfica do Alto Tietê. Nesta bacia, a Sabesp opera 8 sistemas produtores de água: o Cantareira, que já conhecemos, Baixo e Alto Cotia, Ribeirão de Estiva, Rio Claro, Alto Tietê, Guarapiranga e Rio Grande, que é parte da represa Billings. Para se ter uma ideia do crescimento urbano, basta analisar alguns números. Ao redor da represa Guarapiranga, situada ao sul da metrópole, a população cresceu de 330 mil habitantes nos anos 80 para 766 mil no ano 2000, e o crescimento urbano foi de 50%. Já na Billings, o crescimento foi de 48%, sendo 37% da ocupação em áreas com sérias restrições ambientais. Em números gerais, sabe-se que hoje a população residente em áreas mananciais chega a 1.600.000 pessoas, ou seja, aproximadamente 10% dos moradores da Grande São Paulo. O problema existente na ocupação dessas áreas é que ela é feita de maneira perigosa e descontrolada. A construção de muitas moradias agride fortemente a natureza, pois são construídas em áreas de preservação ambiental, além de representarem perigos enormes para os próprios habitantes, uma vez que os terrenos onde se localizam não são adequados para a estruturação dessas casas. Além disso, bairros inteiros estão se formando sem adequada estrutura de saneamento básico, ou seja, sem existência de coleta de lixo, programas de reciclagem ou sequer sistema de esgoto local. Por isso, nesses locais ocorre um acúmulo de lixo e esgoto, quase sempre despejados nos mananciais de que são vizinhos, o que influi diretamente no potencial de produção de água desses locais. A Guarapiranga, por exemplo, represa que abastece 3.700.000 paulistanos, já teve nos últimos 30 anos perda de 15% da cobertura vegetal e 19% da capacidade de armazenamento de água como herança de ocupações desenfreadas. A Billings, por sua vez, ao longo de 75 anos, perdeu 6% de sua cobertura vegetal e viu sua capacidade produtora reduzir em 25%. Com isso, a represa teria potencial para abastecer a 4 milhões de habitantes, abastece somente 1 milhão. Além disso, certas áreas como o Rio Tietê possuem anos de despejos industriais que acabam atingindo as áreas mananciais e somam-se com a sujeira e esgotos despejados pela população. Entre 1989 e 1992, a qualidade da água na represa Billings, por exemplo, tornou-se crítica graças ao acúmulo de metais pesados e à presença de micro-organismos nocivos e algas tóxicas. Essa mistura torna-se muito perigosa, pois acaba consumindo o oxigênio da água e levando peixes, animais e plantas à morte. O manancial se torna então um grande depósito de seres em decomposições e substâncias tóxicas. O local, além de ficar com um mau cheiro muito forte, passa a ser perigoso para a saúde das pessoas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a água de má qualidade é uma das maiores responsáveis por doenças em locais pobres, como a periferia em torno desses mananciais. As doenças comuns nessas regiões são febre tifoide, cólera, diarreia, paralisia infantil, leptospirose, entre muitas outras. Outro problema é a dificuldade de identificação da água contaminada, já que muitas vezes a água não apresenta mudança de cor, cheiro ou gosto. Calcula-se mais ou menos 60% dos casos de internação em hospitais públicos na cidade de São Paulo são decorrentes de doenças transmitidas pelo esgoto. A queda na capacidade de produção dos reservatórios da região, soma a baixa qualidade da água restantes nesses reservatórios, faz com que São Paulo tenha que investir na construção de estações de tratamento com mais tecnologia capaz de tratar essa água, além de extensas tubulações e sistemas para trazer a água e outras regiões mais distantes, como é o caso do sistema Cantareira, que, como vimos, traz a água de uma região próxima à fronteira com o estado de Minas. Isso acaba por encarecer o preço pago pelo consumidor. Mas além de acabar por contaminar os mananciais que servem a cidade de São Paulo, essa população em excesso acaba, logicamente, demandando mais água. E o problema é que enquanto a população cresce, a capacidade de produção de água fica igual, ou pior, diminui.
Como consequência, hoje, a demanda de água na região metropolitana é a mesma da capacidade de produção dos 8 sistemas implantados, 65 mil litros por segundo. Isso, muito em breve, pode gerar racionamento e falta de água. Todas essas informações são muito preocupantes e assustadoras, mas é importante saber que atualmente já existem entidades importantes atuando para vencer todos esses problemas relacionados à água. A Agência da Bacia Alto Tietê é uma fundação civil, ou seja, criada e composta por cidadãos que atuam ativamente para resolver esse problema. Além da agência, desenvolveu-se também um comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. Esse comitê foi criado pela Lei Estadual de Recursos Hídricos e funciona respeitando as diretrizes dessa lei. Isso significa que, assim como a lei, ele tem 3 grandes fundamentos. Em primeiro lugar, tem o objetivo principal de garantir a todos o uso da água para as mais diferentes finalidades, sempre com a prioridade para o abastecimento público. Isso tem o objetivo de impedir que falte água para a população. Para isso, é preciso cobrar pela utilização dessa água e reverter esse dinheiro em programas de recuperação ambiental dos mananciais e, dessa forma, garantir que a água não se esgote. Esses programas em que o dinheiro é investido são definidos através de fóruns democráticos que tomam decisões sobre as prioridades de uso e conservação da água. Isso quer dizer que todas as decisões sobre como aplicar o dinheiro pago pela população por utilizar a água são feitas de maneira justa, onde todos podem opinar e chegar a conclusões sobre como melhor enfrentar o problema da falta de água. Essas duas